Boa noite, senhores. Agora a gente vai ver a aproximação da história local com a história regional. Os modelos tradicionais produzem uma história onde o homem comum não é considerado um ser histórico, onde ele não participa da história. Para a história local, ao contrário, o homem é o sujeito da história. Ventura, 2011. Segundo Ventura, 2011, os modelos tradicionais produzem uma história onde o homem comum não é considerado um ser histórico, onde ele não participa da história. Para a história local, ao contrário, todo homem é sujeito da história. Legal, né? Agora você vai estudar alguns aspectos que permeiam a construção de uma história local. Parte integrante da história regional, e muitas vezes confundida com essa, a história local tem sido sugerida como necessária, tanto para trabalhar questões que a história generalizante não aborda, né, quanto para ser construída no ensino básico. Pode-se pensar que essa história que permite uma maior compreensão do aluno relativo ao seu entorno, conhecendo o passado mais perto dos seus espaços. Escola, bairro, cidade, e também por possuir problemas significativos da história presente. Muitas vezes criticada a história local por ser uma história menor, a história local vem sendo aos poucos incorporada e aceita no fazer do historiador, passando de um interesse restrito e limitado as expectativas das comunidades de historiadores amadores e leigos. Hoje ela analisa e traz à baila atores e acontecimentos que haviam se perdido, tanto no tempo como na memória. Uma abordagem renovada. A história local, nessa perspectiva, proporciona inúmeras possibilidades de análise, de crítica, de interpretação e de revisão historiográfica. Não desacreditando nas outras maneiras de reflexão sobre a história que constroem explicações em grande amplitude, e para entender as macroestruturas de funcionamento do passado, a tarefa de redescobrir o Brasil, a partir da apresentação das diferentes realidades que compõem a sua dinâmica histórica, passa pela demonstração das imensas possibilidades inerentes à história local. Mas, para tanto, é necessário que definamos o que ela é. O que a história local e regional deve enfatizar é a existência de uma multiplicidade de tempos históricos convivendo simultaneamente na realidade de um mesmo país ou de uma região que se interpenetram em virtude das próprias relações orgânicas entre os espaços inerentes à constituição de um Estado nacional ou, em um sentido mais amplo, de um mercado nacional ou internacional, atendendo a exigência marxista de se pensar o local e o regional como espaço de dinamização de um determinado modo de produção. Essa abordagem não deve ser apenas a construção de uma história nacional a partir da somatória de diversas histórias locais. O objetivo, premente atual dessa modalidade de fazer história não é o de somente fornecer elementos importantes para o entendimento, das diversas variáveis que constituem o sistema de relações dentro do Estado Nacional. É também estudar elementos que tornem possível subtermos a um exame crítico as grandes generalizações da nossa história brasileira. Ao estudar temas da localidade, pode-se, quando possível, articular na esfera do particular a preocupação singular em conexão com o universal. O historiador que trabalha com o local não deve nunca abdicar de relacioná-lo com o regional. Lembrando que a história regional é um recorte maior que a local, e que a história local exige um tipo de abordagem distinto daquele enfocado na história nacional e proporciona aqui ao pesquisador uma ideia muito mais imediata do passado. O texto que eu vou ler agora, do artigo de Luiz Resnick, intitulado Qual o lugar da história local?, no qual ele procura elucidar algumas questões sobre o fazer da história local. Vamos lá? Então ele diz assim: os estudos sobre regiões ou localidades específicas também remontam ao século XIX. A dimensão continental
brasileira suscitou, em contrapartida, nos últimos 200 anos, estudos sobre experiências locais, quer sejam sobre o espaço do município, quer sejam sobre os estados de federação, ou as províncias do império, quer sejam sobre as regiões do Nordeste, do Sul, etc. No seu recorte geográfico, econômico, ou propriamente como uma construção historiográfica. Ainda está para ser inventariado esse leque de estudos, de forma a podermos ter a dimensão de que, quando e como foi produzido. Ainda que correndo o risco de generalização indevida, mas baseando-me na análise da historiografia sobre a região de São Gonçalo, consigo perceber duas tendências nos estudos históricos sobre espaços locais. O que é? A primeira é a submissão dos ritmos e temas da localidade à história do Brasil. A forma de organização mais recente de periodização divide a história em colônia, império e república, os ciclos econômicos, que determinam a produção local e seguem sequencialmente os padrões da história da pátria. Pau-brasil na ocupação, açúcar na colonização e café no império, e indústria na república. Os temas seguem os padrões da historiografia nacional da sua época. Na falta de informações relevantes sobre a região estudada, isso é, na falta de fontes documentais que permitam a reconstrução de experiências passadas, buscou-se suprir esses silêncios a partir de contextos maiores. A história do Brasil desvia-se do problema através do quê? De comparações hipotéticas, do que tem acontecido no local, com fatos generalizadores da história do Brasil, ou seja, a experiência do passado local transforma-se em exemplos esparsos em meio a uma narrativa já consolidada pela historiografia nacional. A segunda tendência é a colocação em evidência do local, como se ali fossem experimentados processos ou ocorrido acontecimentos da mais alta relevância. Refletir sobre a história local no momento atual das produções e discussões historiográficas nos remete necessariamente a uma interseção com a microhistória. Os historiadores que se filiam a essa prática historiográfica pretendem construir narrativas que têm buscado uma descrição mais realista do comportamento humano. Por um estilo realista, compreende-se tanto um recorte que privilegia as histórias particulares de indivíduos, vilarejos e grupos específicos, como uma abordagem que compreende a ação social como resultado de uma constante negociação, manipulação, escolhas e decisões individuais. Em outras palavras, Roger Chartier define as tendências recentes da historiografia como a busca para reconhecer a maneira como os atores sociais investem de sentido suas práticas e seus discursos. O fazer da pesquisa histórica estaria no esquadrinhamento da atenção entre as capacidades inventivas, dos indivíduos ou da comunidade e os constrangimentos, as normas, as convenções que limitam o que lhes é possível pensar, enunciar e fazer. Como um sintoma historiográfico, constitui-se o que? Uma espécie de reação contra certas metodologias e eixos conceituais consagrados por produções da história social, dimensionados pelo paradigma de uma inteligibilidade global do social e centrados na eficácia de uma abordagem macro-social totalizadora. Nesses termos, devemos entender esse motivo como o quê? Uma mudança nas escalas de observação, ampliando o foco da objetiva como uma máquina fotográfica, permitindo a produção de diferentes efeitos do conhecimento. Enganam-se, portanto, aqueles que julgam que a eleição de um local sob a perspectiva de uma história local implica uma simplificação do número de variantes e aspectos da trama social. O local, alçado em categoria central de análise, pode vir a constituir uma nova densidade no quadro das interdependências entre agentes e fatores constitutivos de determinadas experiências históricas, então eleitas pela lupa do historiador. Nessa nova pintura, cada aparente detalhe insignificante para um olhar apressado ou na busca exclusiva dos grandes contornos, adquire valor e significado na rede de relações plurais de seus múltiplos elementos constitutivos.
Outro equívoco seria o quê? Conceituar o local pela mera oposição com o nacional. O que a experiência de um indivíduo, de um grupo, de um espaço permite perceber é uma modulação particular da história global. A história local não se opõe à história nacional, muito pelo contrário. Ao eleger o local como circunscrição de análise, como escala própria de observação, não abandonamos as margens, os constrangimentos e as normas que, regra geral, ultrapassam o espaço local ou circunscrições reduzidas. A escrita da história local ela costura ambientes, intelectuais, ações políticas, processos econômicos que envolvem comunidades regionais, nacionais e globais. Sendo assim, o exercício historiográfico incide em quê? Na descrição dos mecanismos de apropriação, adaptação, resposta e criação, as normas que ultrapassam as comunidades locais. Enfim, consideramos a abordagem sobre o recorte da história local o quê? Um campo privilegiado de investigação, nos diversos níveis em que se traçam e constituem as relações de poder entre indivíduos, grupos e instituições, campo privilegiado para análise dos imbrincados processos de sedimentação das identidades sociais e, em particular, dos sedimentos de pertencimento e dos indivíduos, dos vínculos afetivos que agregam tanto homens, mulheres e crianças na partilha de valores comuns, no gosto de se sentir ligado a um grupo. Podemos finalizar esse tópico reafirmando que a história local proporciona ao historiador, ao pesquisador, uma ideia muito mais imediata do passado, permitindo que a memória nacional possa ser encontrada ou reencontrada, ouvida, lida nas esquinas, nas ruas, nos bairros. Fazer história e mais, fazer história local é estabelecer relações entre o micro e a macro-história, é privilegiar o particular sem desprezar o geral, numa complementação entre ambas. As histórias gerais devem servir para enquadrar e facilitar a visão de conjunto aos historiadores locais, enquanto as histórias locais são imprescindíveis para matizar, enriquecer ou mesmo corrigir as gerais. Por fim, em relação à história ensinada, é possível pensar que essa abordagem coloca o aluno em contato direto com dados empíricos de pesquisa e fatos concretos, reais, possibilitando um aprendizado de maior interesse. E é o que veremos na playlist a seguir. Obrigada, bom estudo.